Olá, seja bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz para você todos os aspectos, todas as visões, as vertentes dessa sustentabilidade que está tão na moda, né? E hoje eu convidei para falar comigo uma pessoa que fala a respeito daquele outro pezinho que a gente sempre fala do sustentável, né? Da sustentabilidade, do social, do ambiental e do econômico. E aqui no Brasil a gente tem uma certa desvantagem com relação a tributos, com relação ao custo de produção, com relação à forma cara que é o Brasil para a gente produzir, para a gente prosperar. E para falar com a gente a respeito disso, está comigo a Ana Malvestil, ela é da PwC, e esse componente econômico, esse custo Brasil, essa tão desejada reforma tributária que vai ser o nosso tema de hoje. Ana, muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. Samantha, enorme prazer, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Olha, Ana, eu sempre trago aqui, quando a gente fala de sustentabilidade, eu tento desmontar o mito, né? Porque a gente romantiza muito o meio ambiente. A gente pensa em passarinho, a gente pensa em árvore, e a gente esquece que as pessoas, e acho que é muito forte isso lá na Amazônia, 20 milhões de pessoas que moram lá e que não têm alternativa econômica a não ser botar floresta no chão. Quando põe a floresta no chão, tem um custo de produção altíssimo, impostos que aqui no Brasil eles pioram as distâncias sociais, né? Porque é imposto sobre o consumo. Então, o mesmo shampoo, onde eu pago aquele imposto, eu que tenho condição financeira um pouquinho melhor, ou aquele milionário paga o mesmo imposto que aquele pobrezinho. E a gente tem isso, infelizmente, como marca aqui no Brasil. O que a gente precisa fazer para tornar o Brasil um pouquinho mais justo? Samantha, eu acho que eu tive a oportunidade de recentemente trabalhar na Price dos Estados Unidos e realmente uma das coisas que mais me chocou é a nossa desigualdade. A nossa desigualdade social é seríssima. Eu acho que no Brasil nós temos tantas riquezas, principalmente o nosso agronegócio possibilita o acesso a uma comida de qualidade, barata. Então, nós precisamos realmente trabalhar um pouco mais nessa igualdade. Mas eu posso te dizer, pela minha especialidade, que nós temos também um aspecto que precisa ser melhorado, que é o foco da tributação no Brasil sobre o consumo versus sobre renda, porque isso é um aspecto de injustiça. Então, nós temos no Brasil uma tributação regressiva. E o que significa uma tributação regressiva, né, para os seus telespectadores, para a gente esclarecer? Quanto maior é a renda, menor é o impacto do tributo. Portanto, menos ele vai pagar. Então, essa é uma tributação regressiva e é dessa forma que o Brasil está focado. Você está me dizendo que quem ganha mais paga menos, é isso? Proporcionalmente, sim. Tributação que fica injusta, essa regressividade, porque a representatividade, quanto maior a renda, menor é o impacto. E aí, É menos a porcentagem, né? situação. Exatamente, exatamente. Então, esse é um impacto muito ruim do nosso sistema tributário, altamente concentrado em dois aspectos que não faz completamente noção ou sentido para a nossa economia. Um, sobre a folha de salários, sobre o empregado, e segundo, sobre o consumo. Então, realmente, daí é um dos aspectos que a gente pode conversar sobre outros da necessidade de uma reforma tributária no Brasil. Então, Ana, aí a gente entra em um pântano, né? Porque assim, quando a gente fala do componente meio ambiente, principalmente na produção do Brasil, a gente está ganhando disparado de muitos outros países. Os outros países não têm uma legislação que preserve vegetação como preserva o Brasil dentro da propriedade rural, não delegam
eu diria que até essa responsabilidade de cuidar do meio ambiente ao particular, os Estados Unidos faz isso em áreas públicas, a Europa faz isso em áreas públicas. E aí nós temos esse componente de desigualdade no nosso produto. Então a gente é um pouquinho mais caro por conta disso. O imposto é cobrado de uma forma injusta. Como que você consegue fazer uma reforma tributária num país que tem crise política uma atrás da outra, com uma profundidade tão grande como essa que a gente precisa fazer? Existe um caminho? Tem como começar para fazer passo a passo, para ser mais fácil? Samantha, eu estou muito animada com essa oportunidade, com essa discussão. Nós sabemos que nada é fácil. Essa reforma tributária, eu tenho 30 anos de Price. Quando eu entrei como trainee, já era tema de discussão. Então, eu realmente, mas eu nunca vi um momento como esse. Qual é a diferença? Nós estamos agora, sociedade, governo, nós temos muitos interessados, está todo mundo muito alinhado. Pela primeira vez na história, nós temos todos os governadores de estados, eles têm uma proposta de reforma tributária. Então, nós temos uma sociedade que já entendeu que nós precisamos olhar para isso, que esse é um aspecto muito relevante. Ninguém discute que agora é o momento. É bem verdade o como, se por PEC, se por mudanças que nós vamos por legislações ordinárias, tem alguma discussão, se a gente espera a pandemia, mas todo mundo está muito convencido dessa necessidade. E ainda um dado importante, que eu acho que traz um pouco o que nós falávamos sobre o imposto regressivo, Samantha. No Brasil, a nossa proporção dos impostos sobre consumo é proporcional a que países desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá, têm sobre a renda. Então, o Brasil tem quase 48% da sua tributação, quase 50% da sua tributação sobre imposto sobre consumo, que é proporcional a que países desenvolvidos têm sobre a renda. Isso é um dado importante para a gente prestar atenção. Então, eu fico bastante animada. Nós fomos capazes de fazer uma reforma previdenciária. Eu acredito que a gente seja capaz de fazer uma reforma tributária também. Nós fizemos um código florestal, Olha, eu acompanhei o seu trabalho, isso foi espetacular. Se a gente conseguiu um código florestal, uma reforma previdenciária, a gente vai conseguir a reforma tributária. nossa, amém. Geralmente a otimista aqui desse programa geralmente sou eu. E eu vou pegar esse teu otimismo e vou fazer duas perguntas bem específicas. A primeira é com relação ao que você falou. Nós temos a proporção do imposto regressivo sobre o consumo que outros países desenvolvidos têm sobre a renda. Então, na verdade, a gente só tinha não mexer muito nas proporções, só que trocar a hipótese de incidência. Não sei se é esse o termo técnico que seria, mas enfim teria uma chance, porque o modelo está pronto, era só trocar a incidência desse imposto. Onde ele está operando agora, ele deveria operar não sobre o consumo, mas sobre a renda. É uma coisa que talvez eu acho que pode ser uma vantagem. Mas aí criou-se aquela expectativa numa equipe que esse governo apresentou, muito técnica referente aos tributos. A equipe financeira do governo realmente era uma equipe muito capacitada, e eu vou te confessar que eu não sou da área tributária, mas eu tinha muita expectativa em relação ao que seria apresentado. E de repente me vem uma propostinha de PIS e COFINS. Como é que é a sua leitura a respeito disso? Samantha, uma questão que é importante é que o governo ele anunciou que soltaria 4 etapas, 4 fases dessa reforma tributária. E que a primeira seria o PIS e COFINS, a união dos dois impostos que são sobre o consumo. Só que, infelizmente, as demais etapas ainda não apareceram. Então, nós ainda não sabemos as regras, as cartas não estão quais são as próximas etapas. Mas foi anunciado
pela mídia que nós teríamos uma segunda fase que focaria num imposto sobre, eles estão chamando, para substituir o IPI, um imposto, nossa, me fugiu o nome, você acredita, gente? Perdão, eu vou precisar começar de novo. Seletivo, Não nossa, tem problema. vou Tá, começar novamente, ok? ok. Samantha, a questão é que o governo anunciou 4 fases para essa reforma tributária. Só que só uma delas foi anunciada, que é a que você mencionou do PIS e da COFINS. Ele também tinha anunciado uma segunda fase, que era a criação do imposto seletivo, que viria substituir o IPI. Ele anunciou uma terceira fase, que focaria o imposto sobre a renda, que eu acho muito necessário. Nós temos uma tabela de imposto de renda de pessoa física bastante desatualizada. Ele focaria a questão da alíquota nominal do imposto de renda, essencial para investimentos estrangeiros, porque o Brasil está completamente descasado em termos de alíquota nominal comparado com os países da OCDE. E ele também anunciou uma última etapa, a quarta, que focaria na tributação sobre o salário, sobre folha de salários. Mas, infelizmente, as cartas não foram colocadas ainda na mesa, nós não sabemos. E nós temos, fora a proposta do governo, 2 outras discussões sobre reforma tributária, que uma na Câmara dos Deputados, outra no Senado, uma é a PEC 45, a outra a PEC 110, que também só foca no imposto sobre o consumo, que é o chamado IBS. E não tem nenhuma disposição sobre tributação sobre a renda. E eu posso te afirmar, o Brasil tem perdido competitividade nas pautas de investimentos. Eu tive a oportunidade, trabalhando em Nova York, de me reunir com muitos fundos de investimentos, e a grande verdade é que quando se faz o cálculo, a diferença de 34% para uma alíquota média dos países da OCDE de 23% faz muita diferença na tomada de decisão de investimento, concorda? Sim, muita diferença. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, porque foi exatamente isso que eu peguei. Em que fase que nós estamos? Nós estamos agora com essa baixa de juros aqui no país, porque antes o investidor leigo, ele deixava o dinheiro lá no Tesouro Selic, estava rendendo 14%. Agora, com uma taxa muito baixa, a gente está olhando para fora e o mundo está olhando para cá. E nós temos um título muito promissor aqui no Brasil, que são os títulos verdes, das empresas ESG, que são o foco dos investidores lá de fora. Mas a gente perde exatamente Aham. nesse ponto, porque esse 23 para 34, quando você coloca essa diferença dentro do bolso do investidor, com certeza na tomada de decisão isso faz diferença. A pergunta é: qual é o ponto da reforma? Você falou da alíquota nominal que precisaria acontecer para a gente voltar a ter essa, voltar não, né? Para a gente efetivamente, finalmente ter essa competitividade lá fora. O que está sendo discutido, Samantha, eu acho muito adequado, que é a redução da alíquota nominal do imposto de renda das pessoas jurídicas. Para Ainda não temos clareza de quanto seria essa alíquota, mas 34% está completamente fora de qualquer parâmetro. E eu mencionei a alíquota média dos países da OCDE, mas depois que os Estados Unidos, em 2017, mudou a alíquota nominal nele para 21%, o Brasil ficou completamente fora da curva. E nós temos um estudo que mostra que a alíquota do Brasil é de 34 desde 1987. Ela permanece, ao Uau! passo que, se você verificar os demais países, você vê uma decrescente. Agora, o Brasil, nós sabemos que não tem espaço para redução de fato da arrecadação, Era a pela pergunta nossa que eu ia fazer. A dívida. gente vai reduzir. Exatamente, você vai reduzir a alíquota de pessoa jurídica, que é a maior fonte do governo. Como é que você vai fazer isso num país que precisa muito de arrecadação? Então, a solução não é tão difícil, porque também está alinhada ao que globalmente se tem em termos de tributação, que é a tributação de dividendos.
todos os países membros da OCDE, os demais países, eles têm tributação na distribuição de dividendos. O que é o dividendos? Né? Uma pessoa jurídica apura o seu lucro e depois distribui para os seus acionistas. Essa distribuição do que sobrou de lucro numa empresa para os acionistas são os dividendos. No Brasil, se tributa aqui 34, mas na distribuição não se paga nada. Nos demais países, o que nós temos no mundo? Uma tributação de uma alíquota nominal menor, e aí o que acontece? Uma tributação na distribuição de dividendos em torno de 15%. Isso é o que usualmente tem sido feito. Então, a tendência, pelo que está sendo anunciado, que ainda não temos nenhum projeto de lei sobre o tema, mas baseado nas discussões de toda a equipe econômica, nós teremos uma redução da alíquota nominal do imposto de renda, mas para compensar essa redução, nós teremos a instituição de uma tributação de dividendos. E aí a gente consegue fazer o país não ter essas perdas, enquanto que os sócios dessas empresas provavelmente vão pagar um pouquinho mais, que vai na esteira do que a gente está falando de tributar mais a renda e não o consumo. Me parece que realmente é Mas uma boa também, receita e eu... Imagina, pode falar. mas também você teria a possibilidade de reinvestimento. Porque se você reinvestir o lucro, você não pagaria. Porque hoje, mesmo que você reinvista o seu lucro, você deve 34%. Agora, dentro do modelo de uma redução de uma alíquota nominal, a atração de investimento é ainda maior, porque você reduz a alíquota nominal, então, e se você decidir reinvestir e não distribuir, você tem uma alíquota bastante inferior aos atuais 34%. Então, é um estímulo realmente, inclusive, ao desenvolvimento econômico do Brasil, porque nós sabemos, né, Samantha, nós não temos caixa suficiente para todas as demandas que nós necessitamos. A começar por infraestrutura, que seria espetacular em termos de criação de empregos, geração de renda. Nós não temos esse dinheiro para esse investimento. Precisamos de um dinheiro de estrangeiros. Como que a gente vai conseguir isso com uma alíquota de 34%? De jeito nenhum, Ana. Você sabe que na análise que eu faço dessa vivência profissional que a gente tem de analisar sempre o uso do território brasileiro e os potenciais do Brasil, a gente percebe o seguinte: enquanto a China e os Estados Unidos estão brigando com relação ao manda 5G, não manda 5G, a China já disparou um foguete semana passada para o 6G. Então fica brigando pelo 5G, porque eu vou voltar com o 6G, que é 800 vezes mais rápido. O Brasil não vai entrar na briga tecnológica. Se nós formos pensar na parte comercial, na parte petrolífera, não dá. Então, você analisando basicamente, o Brasil tem potencial de produção de alimento de fibra e de energia, e o Brasil tem um potencial gigantesco de turismo, porque nós temos as belezas naturais que nenhum país tem. Mas por que alguém, grandes redes hoteleiras, resorts e etc., vão investir num país que não tem estrada, que não tem aeroporto, que não tem energia chegando nesses locais? Então, nós precisamos efetivamente identificar qual é o potencial brasileiro. A própria produção de alimentos, a gente não escoa direito a nossa produção, o cara vem lá do Pará trazer para o Porto de Santos, não faz sentido, encarece demais tudo isso. Você acha que existe uma forma de, na reforma tributária, nós colocarmos uns impostos inteligentes nesse sentido, de virar a economia para onde ela deve ir, que é o potencial do Brasil? Eu tenho convicção que é possível. Mas, como muitas decisões, Samantha, no Brasil foram tomadas baseados no nosso modelo complexo tributário hoje, muito baseado em regimes especiais, benefícios fiscais, não é simples essa mudança. Porque você imagina uma tomada de decisão de uma indústria que foi para o Nordeste para fazer uso de um incentivo fiscal, simplesmente agora nós vamos falar que agora ele não tem mais esse incentivo?
e vamos colocar a tributação de outra forma, vamos mudar. Não é simples. Então, vai exigir de toda uma sociedade um pouco mais de paciência, comprometimento e de visão de bem comum, sabe? E eu acredito que a gente é possível. Então, essa mudança, ela é necessária, é viável, mas eu acho que ela vai ter que ser paulatina para garantir direitos, contratos já vigentes. E as instituições do nosso país precisam continuar sólidas, né? Então, por isso é um processo que precisa ser paulatinamente alterado. Então, eu acredito que algumas dessas mudanças já trariam benefícios fantásticos. O próprio PIS e COFINS hoje, um dos custos mais altos de gestão que as empresas têm é o contencioso administrativo e judicial que envolve PIS e COFINS. Porque nós estamos brigando para falar o que é insumo, interpretar o conceito de É o insumo, que básico, não né? deveria, é o básico, né? Só que dos custos maiores que se tem no nosso judiciário, as maiores demandas judiciais hoje é PIS e COFINS. Quer dizer, se a gente resolve isso, se a gente foca também na mudança da alíquota nominal do imposto de renda, da adequação da tributação de dividendos aos modelos OCDE, se a gente traz uma revisão da tabela do imposto de renda da pessoa física que está completamente desatualizada. Hoje nós temos a grande parte dos contribuintes na maior alíquota. Isso mostra também uma injustiça que a gente falava há pouco. Então, algumas coisas nós conseguimos fazer com ótimos resultados já para o desenvolvimento do nosso país que tanto desejamos. Ana, então eu gostaria que você, com toda essa leitura, essa sua experiência lá fora, né? Você trouxe, esses países conseguiram virar ou eles nunca tiveram tão complexos quanto a gente, já saíram por um caminho mais fácil? Você tem conhecimento de algum país que era muito ruim e conseguiu ficar muito bom? A Índia. A Índia fez uma reforma tributária super recente. E, com todo o respeito aos indianos, eu acho que a complexidade deles era maior que a nossa. E eles estão trazendo para um modelo equivalente aos países da OCDE. E eu acho que se eles conseguiram, a gente também pode conseguir. Olha aí, ó, eu acho que esses exemplos, eles acabam sendo pedagógicos para nós, porque a gente fala, ah, mas nunca ninguém foi tão complicado como o Brasil, a gente é sempre mais difícil, mas não, teve gente que transformou. Eu vejo a Nova Zelândia também teve uma transformação tão grande do ponto de vista educacional. Eu sou muito indignada com a nossa educação. Eu digo que a gente sai de lá sabendo fórmula de Bhaskara e logaritmo, mas não sabe declarar o imposto de renda, é absurdo que não prepara para a sua vida, né? E a gente vê países que Exatamente. conseguiram. Do ponto de vista tributário hoje, em que proporção você acha? Agora eu vou puxar um pouquinho para o agro, que a indústria do agronegócio, que nós, porque a gente exporta commodity na grande maioria, somos grandes exportadores, grandes produtores, mas de commodity. Em que proporção você acha que os tributos são responsáveis por essa característica do Brasil? Olha, o que me deixa bastante tranquila é que nós temos hoje, como eu disse, três propostas em discussão de reforma tributária. Nas três, está, vou dizer, está garantido a não tributação da exportação, que eu acho que isso já é um grande passo, uma grande conquista. Agora, o que me preocupa são dois aspectos em relação à exportação que impacta o custo, e é o que nós chamamos do custo Brasil. O primeiro deles é a questão da não possibilidade de você ter um crédito, porque algumas propostas, elas estão, por exemplo, a proposta do governo, que ela traz o CBS, que é a união do PIS e da COFINS,
quando o produtor rural vende para a indústria, para fazer a industrialização, ele está prevendo uma não tributação, que é muito bom. Mas, por outro lado, ele não está autorizando a tomada de crédito da cadeia. E nós sabemos que o produtor ele compra adubos, fertilizantes, maquinário agrícola, ele tem muitos custos. E a proposta também reduz as desonerações dos insumos para o agronegócio. Então, aí a gente acaba tendo um efeito maléfico para o agronegócio, porque reduz as desonerações, portanto, aumenta a tributação dos insumos para o agronegócio, mas não autorizou a tomada de crédito. Concorda que isso, de alguma forma, vai representar custo e vai impactar o nosso custo de produção e a nossa competitividade? Então, esse Eu é um acho que a ponto de maior atenção a ser briga avaliado. eu acho que a maior briga do agronegócio com a proposta do governo é exatamente essa. As propostas de Câmara e Senado, eu até acho que elas vão acabar convergindo, a gente vai discutir tudo junto. Então, eu penso que esse realmente é o ponto que o agro precisa se preocupar. E infelizmente o nosso tempo acabou, porque é muito Eu só vou falar o gostoso segundo conversar a ponto, respeito. rapidamente, Por favor, que é o por acúmulo de favor. créditos. Eu acho que para o agronegócio o Certo. acúmulo de créditos também é porque é um caixa que não se tem acesso. Isso precisa também mudar, porque Não, isso impacta a nossa super competitividade. anotado. A gente precisa cobrar dos nossos representantes, porque o agro tem que ter realmente um diferencial por ser o potencial brasileiro. Ana Malvestil, muito obrigada. Adorei conversar com você. Você deixa o assunto que é tão complexo, você deixa leve, deixa fácil. Obrigada pela sua presença na Ação Sustentável. Eu adorei, eu sou uma apaixonada pelo agro e por sustentabilidade, então conte comigo. Muito obrigada. E o Ação Sustentável fica por aqui até semana que vem.